Professores das universidades e dos institutos federais em greve. Se você quer saber o que aconteceu na última semana sobre esse assunto, esse vídeo pode lhe ajudar. Desde abril desse ano, os professores e as professoras das universidades e dos institutos federais se encontram em greve. O movimento vem ganhando força, começou aí por volta do dia 15 de abril, com algumas universidades e alguns institutos federais entrando em greve, mas com o decorrer do mês e no começo do mês de maio, várias outras universidades e institutos federais entraram em greve. O que acontece? Que os servidores docentes dessas instituições de ensino estão pleiteando um reajuste salarial, visando a recomposição do salário, que teve aí uma degradação do poder de compra do servidor docente, por conta da inflação dos últimos anos, bem como a recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. Existem também outras pautas, relacionadas aí à revogação das diretrizes que foram aprovadas do ensino médio e algumas outras pautas não menos importantes, mas as duas pautas fundamentais, a base desse movimento grevista é sim a recomposição, o reajuste salarial e a recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. Então o que acontece? Que uma universidade possui prédios, laboratórios, salas de aula e etc. E esses espaços eles precisam ser minimamente preservados, mantidos. Eventualmente é necessário comprar novos materiais de consumo para a realização de pesquisa, bem como aí materiais permanentes, como carteiras, projetor multimídia, computador, enfim, isso garante aí de uma maneira mínima o funcionamento das atividades de ensino, pesquisa e extensão. O que aconteceu resumidamente nas últimas semanas? Tiveram duas mesas de negociação com as entidades sindicais, já vou falar sobre elas daqui a pouco, e no dia 27 de maio o governo federal, de uma maneira unilateral, decidiu interromper as negociações. O que aconteceu também no dia 27 de maio foi que uma das entidades sindicais, que representa apenas 11 universidades, resolveu assinar o acordo proposto pelo governo. Esse acordo prevê 0% de reajuste salarial em 2024, 9% de reajuste salarial em 2025 e 3,5% de reajuste salarial em 2026 e não toca no assunto sobre a recomposição do orçamento das universidades e dos institutos federais. A categoria não recebeu bem isso, inclusive vários docentes das universidades, representada por essa federação, que é o PROIFES, que é uma federação sindical que reúne aí sindicatos de algumas universidades, dentre elas Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal de Goiás, Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Uma parcela bastante importante desses professores não recebeu bem a assinatura feita pelos seus representantes, por essa federação sindical, o PROIFES. Inclusive, em assembleia recente, os professores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte decidiram continuar com a greve, em que pese a federação sindical, o PROIFES, ter sinalizado aí para o término da greve. Na Universidade Federal de Goiás, teve uma coisa bastante esquisita. Existia um plebiscito eletrônico, isso está previsto aí no Estatuto da Associação dos Docentes da Universidade Federal de Goiás, porém com duas perguntas. A primeira pergunta é se os professores queriam continuar ou parar com a greve. A maioria votou para parar com a greve, e a segunda pergunta versava sobre a proposta de reajuste salarial, e a maioria dos professores foi contra a essa proposta. Então ficou um negócio estranho, Para a greve, mas aceita a proposta do governo. Enfim, o que acontece? Basicamente, existem 3 sindicatos que são representantes aí dos docentes das universidades e dos institutos federais. Tem o PROIFES, que é essa federação que eu comentei, que representa aí por volta de 11 instituições de ensino, e tem o ANDES e o SINASEF. O ANDES representa aí mais de 60 universidades e institutos federais. Então qual é a polêmica? A polêmica é o seguinte: como que o governo faz a assinatura de uma proposta de reajuste salarial com uma entidade, com uma federação sindical que representa somente 11 universidades e institutos federais? O ANDES, que é a Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior, é contra essa proposta, não participou dessa reunião onde essa proposta foi assinada, e isso gerou aí um dissabor, uma animosidade que não é de hoje que existe entre essas duas entidades
sindicais. Inclusive, devo dizer que o PROIFES foi criado por conta da saída de alguns professores do Andes, né? Então teve aí alguns dissidentes que resolveram criar essa federação sindical denominada PROIFES, tá certo? Então, isso foi o que aconteceu aí no dia 27 de maio, na semana passada. No dia 29 de maio, a Justiça Federal do Estado do Sergipe, graças a uma ação judicial que a Associação dos Docentes da Universidade Federal do Sergipe, ligado ao Andes, impetrou, a Justiça Federal ela decidiu suspender o acordo que foi assinado pelo PROIFES com o governo federal. No começo ficou essa dúvida, mas essa decisão aí ela pede o objeto, porque o acordo já foi assinado, né? E aí o juiz deu uma outra decisão, não, falou, olha só, esse acordo está cancelado, resumidamente foi isso, esse acordo está cancelado e não tem validade, o que forçou minimamente o governo federal a reabrir a mesa de negociação. Então, no dia 3 de junho, teve uma movimentação de professores e professoras lá em Brasília, junto ao Ministério da Gestão e Inovação, tá certo? Que é o ministério que está responsável pela negociação aí com relação à greve das universidades e dos institutos federais, e o governo federal chamou uma reunião para o dia 14 de junho. 14 de junho com os professores e dia 11 de junho com os servidores técnicos administrativos em educação. Paralelamente, teve aí uma convocação feita pelo presidente da República, o Lula, com os reitores, né? Então os reitores eles estarão também na próxima semana em Brasília, e o que acontece é que o pessoal está curioso para saber o que o Lula vai anunciar, o que ele vai falar, quais são as novas perspectivas. Então o que acontece, resumidamente, é isso. O PROIFES, que é uma federação, fez a assinatura do acordo com o governo federal, isso não deixou a base satisfeita, teve uma decisão judicial determinando aí o cancelamento, a suspensão desse acordo. Várias universidades federais, especialmente as universidades federais ligados ao Sindicato Nacional, a Andes, continuam de greve. Algumas universidades federais decidiram encerrar a sua greve, então a gente está nesse impasse esperando o que vai acontecer nas próximas semanas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.